Bom, eu estava aqui lendo o livro A História dos Papas, já no segundo volume, né? Quando eu cheguei aqui na vida de Gregório XI, foi do 101º Papa da história, né? Eu achei interessante a história dele, não só porque ele foi um bom Papa, porque foi um bom Papa, né? Mas porque teve uma outra pessoa também muito importante, muito interessante, que foi decisiva na história desse Papa, né? Não vou falar agora qual é essa pessoa, tá? Quando eu chegar no momento eu vou falar. Só que, aí eu pensei, não adianta eu falar da história desse Papa se não falar o contexto histórico no qual ele viveu, certo? Então, eu terei que falar, então, retroceder um pouco a história até o século X, né? Que foi um século terrível na igreja e que se estendeu por mais de 100 anos. A gente fala o século X, mas não foi só restrito ao século em si, foi até um pouco mais de 100 anos terríveis para a história da igreja. E por que esse século foi terrível para a história da igreja? Porque os grandes cargos eclesiásticos, os bispados, os abades dos mosteiros, os papas, né? Eles eram nomeados pelos reis, pelos imperadores, pelos nobres, ou seja, eram pessoas que apoderaram dos cargos eclesiásticos para usá-los conforme seus interesses, né? E cobravam por isso, era chamada simonia, né? Ou nomeava parentes, ou fazia vendia os cargos eclesiásticos, né? E lógico que não, não poderia dar bem, né? A qualidade do clero caiu estrondosamente. Eram padres lascivos, eram padres interesseiros, é, eram padres que tinham mulheres, né? Imorais mesmo, né? Para ser padre, você precisava dispor de uma grande quantia, comprar o cargo eclesiástico, né? E lógico, uma vez que você comprou o seu cargo, você vai querer compensar, né? De alguma forma. Então, foi um período terrível, né? E esse período da história, lógico, os inimigos da igreja adoram, né? Aí fala, olha, tá vendo? Essa igreja medieval, olha como era, né? Os inimigos de Deus adoram isso daí, né? Eu falo inimigos de Deus porque os inimigos da igreja são os inimigos de Deus, porque a igreja é a esposa de Cristo, e quem é inimigo da esposa de Cristo, e Cristo sendo o esposo perfeito, né? É inimigo de Cristo também. Cristo não deixa barato, né? Quem ataca a esposa dele, que é a Santa Igreja, né? Então, os protestantes, os hereges, todo esse pessoal pode ter certeza que o dia deles vai chegar. Bom, mas então, o que acontece? Só que Cristo às vezes permite que certas coisas aconteçam na igreja, mas depois, quando ele conserta de uma maneira esplendorosa, né? Eu pensei na seguinte analogia, como que Cristo trata a igreja. É como um pai que está ensinando o filho a andar de bicicleta, né? O filho vai lá, monta na bicicleta, fica cambaleando, cambaleando, e o pai acompanhando. Quando o pai percebe que o filho vai cair, ele vai e segura o filho para não deixar o filho cair, né? Eu pensei nessa analogia para quando eu estava pensando nesse vídeo, né, fazer esse vídeo, como Deus permite que às vezes a igreja passe por tormentos como esse, que foi desse século X, né? Mas depois, quando ele conserta, ele faz uma coisa maravilhosa, né? Aí ele começa a fazer de que maneira? Sustentando santos, suscitando santos, né? Nesse mesmo período terrível, começaram a surgir os santos abades de Cluny, né? Começou a surgir um São Bernardo, depois um São Francisco de Assis, depois um São Domingos de Gusmão, e grandes santos começaram a reerguer a igreja, né? E dentro do papado, né, surgiu primeiramente São Leão IX, certo? Tanto que aqui no livro, no São Leão IX, ele coloca aqui, né?
no cabeçalho, né? A luta do papado contra o império. Por quê? Foi a primeira reação da igreja a esse estado de coisa. São Leão IX foi quem começou a fazer as reformas nesse sentido. Foi um papa incrível. Tanto que eu acho que já tem São Leão Magno, né? Foi São Leão I, que é chamado São Leão Magno. Esse poderia ser chamado tranquilamente São Leão Magno também, mas já tem um São Leão Magno, né? Então, talvez por isso ele não seja assim chamado. Não vou falar dele agora, tá? Eu vou falar de três papas, além daquele que eu já anunciei no começo, né? Vou falar de três papas e a começar dos papas que começaram junto com São Leão IX, né, a reagir a esse tipo de coisa. E olha como Deus é bom, né? Eu falei mais de um século de papas terríveis, né? Terríveis mesmo. Posso citar Bento IX, por exemplo, foi eleito papa, não é que foi eleito, foi colocado como papa, né? Com menos de 18 anos, era um homem lascivo, um homem terrível também. Então, olha, aí de repente Deus suscita aí São Leão IX, né? E vieram vários papas, no mínimo bons, para não dizer santos, pelo menos bons, ou excelentes, né? Depois de São Leão IX, aí veio aqui Vítor II, depois Estevão IX, depois Bento X, depois Nicolau II, certo? Nicolau II, depois Alexandre II, até chegar no grande Gregório VII, tá? Esse nós vamos falar dele, tá? Mas aí o que acontece? Uma vez que a igreja reagiu contra aquele tipo de coisa, teve também uma reação contrária, né? Os imperadores, os reis, os nobres, que estavam acostumados com esses privilégios, lógico que não queriam abrir mão disso, né? E teve uma reação, e reação forte. Aí que surgiram as chamadas querelas das investiduras, tá? A querela das investiduras, há quem diga que nem foi uma querela, foi uma verdadeira guerra. Foi uma verdadeira guerra, né? Então, eu queria pegar um pouco também esse livro aqui, História da Igreja, a Barca e as Tempestades, do padre Alfredo Sainz, que ele explica muito bem o que foi essa querela, né? E a reação, em termos teológicos, começou com a teoria das duas espadas, certo? Que São Bernardo, principalmente, ele defendeu. Quando eu falo que começou com a teoria, assim, quando a gente fala que a igreja instituiu uma teoria, não é que a igreja instituiu. A fé da igreja ela está pronta desde que os apóstolos morreram. Quando o último apóstolo morreu, que foi São João, acabou, não tem mais novidade nenhuma. Tá? A igreja não inventa nada em termos doutrinários, né? Só que conforme a história vai passando, os temas vão surgindo e a igreja é obrigada a se pronunciar sobre determinado assunto. Aí começam a surgir os dogmas, né? Ela começa a explicitar os dogmas, na verdade, né? E vem também as teorias teológicas, tá? Que a igreja corrobora como sendo sua desde sempre, mas que naquele momento precisou ser mais explicitada. E uma delas foi essa teoria das duas espadas, né? Então eu queria ler aqui o que o padre Sainz fala dessa teoria. Então, ele fala antes, né, da questão das investiduras, de como os governantes investiam nos cargos eclesiásticos, né? Aí ele continua aqui. Como se vê, ou seja, já tinha falado antes, né? Então, como se vê, os limites não eram muito precisos, ou seja, até onde via o poder do Estado, até onde ia o poder da igreja, era meio que tudo misturado, né? Com facilidade, tanto os imperadores como os reis se imiscuíam em matéria puramente eclesiásticas, em virtude de suas prerrogativas de defensores da fé. Porque eles também eles eram investidos naqueles cargos com poder divino também. Claro que
de modo secular, mas eles também tinham, estavam lá em nome de Deus, né? Então eles também eram defensores da fé, não era só a igreja não, tá? Então, por outro lado, o clero, que desempenhava muitas vezes assuntos seculares, intrometia-se em questões que não eram de sua competência. Em tais condições, a distinção entre igreja e Estado tendia a desvanecer-se, ou seja, misturava tudo. Isso não ocorria somente no âmbito do Império, como também na Inglaterra anglo-saxã. Aqui ele fala do Império Sacro Império Romano-Germânico, né? E do Império Carolíngio, né? Como também na Inglaterra anglo-saxã, na França dos Capetos e na Espanha da Reconquista. Corria-se o perigo de uma secularização da Igreja ou de uma clericalização do Estado. A história da Igreja na Idade Média será, em boa parte, uma série de tentativas de remediar esse estado de coisas e esclarecer as ideias. Lembra que eu falei, a Igreja esclarece, a Igreja não inventa, ela apenas esclarece. Então, visando obter essa clareza, elaborou-se uma teoria, a das duas espadas, que São Bernardo faria sua. O nome dessa teoria se inspira em um texto do Evangelho. Quando Jesus prenunciava a seus discípulos seu padecimento e morte, esses lhes disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Duas espadas existem no mundo, afirmou-se então, a espada do poder espiritual e a espada do poder temporal. Uma e outra pertencem a Pedro. Isso, desculpa fazer um parêntese aqui, né? Olha que bonito, a espada do poder temporal e espiritual, uma colaborando com a outra, né? Hoje fala-se tanto de Estado laico, né? Estado não é religioso, Estado é ateu, é laico. Então, olha aqui, isso é um Estado de verdade, tá? Isso é um Estado de verdade, é a cristandade, né? Então, continuando. Uma e outra pertencem a Pedro, afirmava São Bernardo. Uma está na sua mão, na própria mão de Pedro, ou seja, o Papa, né? E a outra, às suas ordens. Quantas vezes preciso desembainhá-la? Então, ele carrega uma espada na mão, tem outra espada que não está na mão dele, mas se precisar ele vai desembainhar, que seria a espada do poder temporal. Com efeito, foi dito a Pedro por ocasião do que parecia ser menos conveniente a ele: mete tua espada na bainha. Portanto, esta lhe pertencia, mas não por isso deveria utilizá-la por sua própria mão. Embora pertença a ele, não é ele que a utiliza. Ao expressar tais propósitos, São Bernardo não fazia mais que expor a teoria universalmente reconhecida, ou seja, São Bernardo também não inventou nada, era uma teoria já reconhecida. Naqueles tempos, no plano espiritual, a Igreja, na pessoa do Papa, tem todos os direitos e, portanto, também o de julgar a totalidade dos cristãos, incluindo os príncipes, quando cometem pecados. Então, a Igreja, quando se trata do âmbito espiritual, a Igreja está acima e pronto. Ela tem todos os direitos, inclusive, de julgar os príncipes, certo? Mas, junto a este poder direto, que é o poder espiritual da Igreja, dispõe de outro poder, que é indireto, o de impor aos senhores temporais, com o fim de que as instituições sociais se amoldem aos princípios divinos. Não em vão, o primeiro dever dos governantes consiste em contribuir à salvação de seus súditos. Olha o poder que o governante tem. A principal função dele é contribuir com a Igreja para a salvação dos seus súditos, né? Não é promover teorias que dizem que homem não é homem, mulher não é mulher, e um monte de aberração que acontece hoje em dia, né? Não, a função do Estado é contribuir com a Igreja nisso daqui, para a salvação de seus súditos. E neste plano, é evidente que depende da Igreja. Claro, se ele está colaborando com a Igreja, ele depende da Igreja. Mas também é certo que nos assuntos puramente humanos, muitas vezes os dirigentes políticos violam as normas do cristianismo e cedem ao pecado. Eu diria que hoje nem cederam ao pecado, eles vivem no pecado na maior parte das vezes, né? Assim, pois, em razão do pecado, ratione peccati, a Igreja tem o direito de exercer o controle sobre eles, tá? Então, essa é a teoria das duas espadas, tá? Então, foi baseado nelas que esses
papas que eu citei agora, a partir de São Leão IX, começaram a querer pôr ordem na igreja. Até que chegou o grande Gregório VII, que fez a reforma chamada Reforma Gregoriana. Tá? Nós chamamos de Reforma Gregoriana porque com ele foi o ápice dessa reforma. Mas, como eu disse, desde o Papa Leão IX, isso veio sendo tentado, certo? Mas quando chegou São Gregório, nossa, aí a coisa ficou bonita, ou feia, dependendo do ponto de vista, né? Então, agora, aqui o Padre Sáenz vai falar do choque de Gregório VII com Henrique IV, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tá? Então ele diz aqui: trataremos de expor alguns desses esbarrões, os mais significativos, que, embora bem traumáticos, lançam luz sobre o tema até se chegar a uma solução doutrinal satisfatória. Eu vou pular um pouco aqui, então ele continua aqui. A querela das investiduras, a exemplo das tragédias gregas, como veremos no próximo volume, tá? Teve 3 grandes atos e um epílogo. Então ele vai falar aqui do primeiro grande ato, que é esse choque entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV. O Papa é Gregório VII, o monge Hildebrando, um dos mais intrépidos que a história já conheceu. De afinada inteligência, estava dotado de impulsos místicos, assim como uma tenacidade indomável. Quando pequeno, foi educado em Roma, em um mosteiro do Aventino. Mais tarde, se sentiu chamado por Deus a atuar publicamente na vida da Igreja, pelo que adquiriu grande experiência religiosa e política. No ano 1073, morreu o Papa Alexandre II. Em meio à celebração de seus funerais, o povo irrompe. Hildebrando, Hildebrando, bispo, Hildebrando é o que São Pedro escolhe por sucessor. Isso o povo aclamando, hein? Os cardeais se reuniram e o fizeram papa, após conferir-lhe o presbiterado e o episcopado. Ou seja, ele era só diácono, né? Era, segundo dissemos, um homem de fé intrépida, como o demonstraria cabalmente ante os inimigos da Igreja e os transgressores da moral cristã, ao tempo em que, diante de Deus, se conduzia como um pequeno desvalido, confiando exclusivamente na misericórdia do Senhor. Os pecados da Igreja o enchiam de santa indignação, que no fundo não era senão a mais pura expressão de zelo pelas almas. Uma intensa piedade eucarística e mariana unia-se a uma admirável austeridade de vida. Mal se viu entronizado na sede de Pedro, lançou-se a uma grande reforma moral e religiosa, a chamada Reforma Gregoriana, né? O programa de seu pontificado foi categórico: procurar que a Santa Igreja, a esposa de Deus, Senhora e Nossa Mãe, retomando seu próprio decoro, permaneça livre, casta e católica. Em outras palavras, devolver à Igreja suas qualidades indeclináveis, a beleza e a liberdade. A beleza antes de tudo. O espetáculo por ela então apresentado era lastimável, de modo especial devido à decadência do clero, que eu já expliquei o porquê, né? Quando seu bisturi começou a perfurar este terreno, o corpo gangrenado reagiu. Muitos sacerdotes casados se rebelaram e preferiram antes abandonar o sacerdócio que o matrimônio. Mas o Papa seguiu adiante, sem titubeio, com mão firme e precisa, até as coisas melhorarem substancialmente nesta matéria. A segunda qualidade da Igreja, que deveria pôr a lume, era a sua liberdade, tão amordaçada pelas famosas investiduras. Nisto o Papa não inovou, visto que nesse sentido várias decisões haviam já sido tomadas anteriormente. Lembra que eu falei desde São Leão IX, né? Permaneciam, não obstante, letra morta. Gregório não se contentaria com palavras, ele era de ação. Mandava fazer e fazia, cuidava que se fizesse mesmo, né? Para que aquelas resoluções se transformassem em atos, começou a enviar legados a todas as partes, com a instrução de convocar sínodos locais em nome do Papa e de destituir também em seu nome
os bispos relutantes. Se você não quer se adequar, então está fora. Foi dito que toda a história do pontificado de Gregório poderia ser estudada à luz da história de seus legados. Transeuntes permanentes que reuniam sínodos, promulgavam os editos do Papa e fiscalizavam seu cumprimento. A contumaz desobediência dos bispos foi para o Papa grande tribulação, que chegou inclusive a desejar que Deus o chamasse a si. Mas em seguida se reerguia para seguir virilmente a luta. Via com peculiar clareza as duas grandes chagas da Igreja, o clero casado e o clero simoníaco, aquele que comprava cargos, comprava e vendia cargos, né? Por ali deveria se começar a reforma, pelo clero. E isso não se obteria enquanto os sacerdotes não abraçassem com gozo a castidade, como expressão de seu enamorar-se de Cristo e da Igreja, e enquanto não se emancipasse o episcopado da servidão dos senhores feudais. Sobre estes últimos promulgou um decreto taxativo, que nenhum eclesiástico receba de modo algum uma igreja das mãos de um leigo, seja gratuitamente ou a título oneroso, sob pena de excomunhão para quem a der e para quem a receber. Este decreto tão frontal, ao condenar toda investidura laica, desencadeou um dos mais sérios conflitos que a Igreja já enfrentou. Estender-se-ia ao longo de 50 anos, e Gregório não alcançaria ver o seu fim. O tema em questão era, por certo, predominantemente religioso, mas com claras implicâncias políticas. Os detentores do poder temporal, fossem seculares ou eclesiásticos, consideravam-se defraudados. Renunciar a investir os bispos, abades e párocos, ou a serem investidos pelos senhores significava para os lesados renunciar a direitos que, para as perspectivas da época, eram tidos como legítimos. Mas, tipo assim, pô, isso é feito sempre, agora não pode fazer, né? Então, nesse ínterim, emerge outra grande figura, o do oponente de Gregório, um jovem príncipe da casa de Francônia, agora imperador da Alemanha, Henrique IV, elevado ao trono imperial no ano 1056, onde permaneceu por 50 anos. Henrique sequer cogitava a solicitada renúncia de seus direitos. Acaso seus antepassados não haviam nomeado os papas? A promulgação do decreto pontifício provocou, assim, uma prolongada querela entre o Papa e o Imperador, entre o sacerdócio e o Império. Quem era Henrique? Por sua adolescência, sabemos que não se destacava pela virtude. A princípio, o Papa o tratou com afeto, já que, como lhe dizia em uma carta, é necessário que o sacerdócio e o império se unam em concórdia. Henrique, de sua parte, dirigia-se ao Papa com a maior deferência e até com carinho. Mas isso antes de ser imperador. Quando ascendeu ao trono, deu início às peripécias. O famoso decreto o deixou irritado. Ele havia posto seus lacaios em várias dioceses alemãs e também em sedes italianas como Milão e Spoleto. O Papa lhe escreveu em tom sereno, anunciando que havia decidido enviar alguns legados para tratar desses assuntos. E assim o fez. Seus enviados admoestaram o imperador, mas em vão, porque este se via apoiado por uma boa parte do clero e mesmo do episcopado. Não se deu conta, porém, de que também o Papa estava não só religiosa, como politicamente fortalecido, já que contava no norte com o apoio da poderosa condessa Matilde de Toscana, absolutamente aderente à causa pontifícia. Fazendo um parêntese aqui, essa condessa Matilde ela foi tão importante na defesa do Papa que ela é a única mulher sepultada na Basílica de São Pedro, em Roma. Tal a importância dessa mulher maravilhosa. Então, ao norte com a condessa Matilde e ao sul com aqueles terríveis normandos, agora a serviço do Santo Pontífice. Esses terríveis normandos que invadiram a Sicília, ao sul da Itália, né? Bárbaros, né? Foram convertidos por quem?
por São Leão IX, aquele primeiro Papa que eu falei, esse grande Papa, São Leão IX, que para mim também é magno, né? Então, e agora esses normandos estavam apoiando o Papa, né? Pouco antes, aproveitando a divisão da Sicília entre vários chefes árabes rivais, o normando Guiscard levava para ali suas tropas, alcançou uma grande vitória sobre os sarracenos e por fim instalou-se na ilha. A isso há de acrescentar o poder religioso com que contava o Papa de declarar a excomunhão e o interdito. Além disso, não podia haver imperador sem Papa. E desde 1059, para eleger um Papa, já não havia necessidade de imperador. Então, por causa das investiduras, né, sempre que se elegia um Papa, o imperador pelo menos tinha que ser comunicado de que o Papa tinha sido eleito e ele tinha que concordar, né? Então, aqui, desde 1059, isso já não existia mais, ou seja, desde a eleição do Papa Nicolau II, certo? A partir desse Papa, já não se comunicava mais o imperador para que ele concordasse ou não com a eleição do Papa, né? Mas o contrário acontecia. Não existia imperador sem que o Papa o coroasse, tá? Então, continuando aqui, né? Entretanto, as coisas se increparam. Em toda ocasião, o Papa foi fisicamente atacado por seus inimigos na própria cidade de Roma. Fisicamente atacado. O Papa era realmente desrespeitado. Estava celebrando em Santa Maria Maior quando um grupo de forasteiros irrompeu na basílica e, apoderando-se dele, arrastaram-no pelas ruas até encerrá-lo finalmente em uma torre. Prenderam o Papa. O povo romano, indignado pelo sucedido, foi atrás dos culpados e exigiu que o soltassem. Então, o chefe dos sequestradores, um tal Decêncio, pediu perdão ao Santo Padre, que facilmente o concedeu, dando-lhe a penitência de ir em peregrinação à Terra Santa. Ato contínuo, como se nada tivesse ocorrido, voltou à basílica para seguir com a missa. Enquanto isso, o imperador seguia com suas birras, pelo que reuniu em Worms um sínodo composto por sacerdotes e outros prelados hostis ao Papa. Aqueles simoníacos, aqueles de má vida, né? Ali encheram de calúnias o falso monge Hildebrando, como chamavam, ou também o irmão Hildebrando, como se fosse um bispo a mais, e o acusaram, entre outras coisas, de ter perturbado a paz da igreja e de usurpar um poder que não tinha direito, né? Olha, é sempre assim os revolucionários, né? Desde sempre eles invertem as coisas, né? O Papa queria trazer a ordem na igreja e ele era acusado de perturbar a paz na igreja, né? Ou seja, deixe-nos com os nossos pecados, certo? Se você mexer com os nossos pecados, você está nos perturbando, né? Na verdade, é isso que eles diziam. O mesmo imperador lhe escreveu uma carta insolente, e assim se iniciava: Henrique, rei não por usurpação. Ou seja, ele estava dizendo que o Papa usurpou o trono, mas ele não, ele era rei de direito. Mas por piedosa ordenação de Deus, a Hildebrando, ele já não chamava de Papa, já não sucessor de São Pedro, mas falso monge. Certo? Para concluir, eu, Henrique, rei pela graça de Deus, a uma voz com todos os nossos bispos, te dizemos: desça para ser condenado por todos os séculos. Deste modo, declararam-no deposto. Um emissário enviado a Roma para convidar o clero e o povo a que lhe desse um sucessor, apresentou desaforadamente tal exigência ante um concílio reunido nessa cidade, sob a presidência do próprio Papa. Imagina, o Papa presidindo um concílio, de repente chega um pessoal e fala: olha, esse homem aí não é mais Papa, vamos eleger outro. É isso que aconteceu. Dirigindo-se a este, disse-lhe: meu senhor, o rei, e os bispos ultramontanos e da Itália te ordenam descer desta cátedra que usurpastes com simonia e violência. Claro que isso é mentira, né?
Dirigindo-se em seguida aos padres ali reunidos, notificou-lhes que o imperador esperava que elegessem um papa legítimo, que fosse pastor e não lobo predador como este. Os nobres romanos ali presentes ferviam de cólera. A sessão se deu por encerrada. Que fez o Papa? Imagina o italiano bravo, né? Os romanos ferviam de cólera, né? E o que fez o Papa? Por certo que não se deixou ofuscar. No dia seguinte, após lançar a excomunhão aos bispos rebeldes da Itália e da Alemanha, pronunciou este solene anátema: proíbo o rei Henrique, que por um orgulho insensato ousou levantar-se contra a Igreja, que governe o reino da Alemanha e da Itália. Desligo a todos os cristãos do juramento de fidelidade que lhe prestarem e ordeno que ninguém o reconheça como rei. Então, ele que até então governava a Alemanha e a Itália, que era o Império, Sacro Império Romano-Germânico, né? Então, o Papa liberou de todo o juramento, ninguém mais deveria obedecer ao rei. Nunca se viu algo semelhante. Um Papa se atrevia a enfrentar o monarca mais poderoso da terra, para dizer-lhe: tuas leis são tirânicas, injustas, anticristãs, portanto nenhum cristão pode em consciência obedecê-las. Nossa! Era o mesmo que o declarar destituído. Contudo, tal destituição não era irrevogável, como mesmo Gregório se encarregou de declarar, de modo que, se arrependesse, recobraria em seguida seus direitos. Cabe aqui perguntarmos se era lícito ao Papa imiscuir-se assim em assuntos temporais ou políticos. Ao que há de responder que a decisão de Gregório, embora à primeira vista pareça uma medida política, constituía, no fundo, um exercício de sua autoridade espiritual. Aquela comunicada por Cristo a Pedro como seu vigário e que se transmite a seus sucessores. A isso apelou o Papa como fonte de seus direitos. Esta autoridade em si espiritual, ou que atua diretamente sobre as consciências, indiretamente não se exerce se em determinados casos interfira no âmbito temporal, civil e político. Não estava, por certo, em sua jurisdição e capacidade de depor diretamente um rei, como podia fazê-lo com um bispo. Mas quando o exigia o fim da própria Igreja, que é a salvação das almas, em virtude do seu poder divino de atar e desatar, e como pastor supremo de todas suas ovelhas, incluindo o imperador, não extrapolava ao suspender o governo de um monarca e libertar seus súditos da obrigação de obedecê-lo. Tais eram as ideias correntes na Idade Média. Ai, que bom que era a Idade Média, meu Deus. Ressalte-se que Henrique IV não só ficava deposto, como excomungado, ou seja, separado do corpo da Igreja. E este modo ficava também inabilitado de governar, já que a excomunhão costumava incluir a proibição de que os cristãos tivessem contato com o excomungado. Não podia sequer ter relação, sequer falar com o excomungado. Né? Então, abre aspas aqui para o Papa. Tu te ensanhas contra mim, disse o Papa, quando conheceu sua decisão. Ainda que eu seja, apesar de minha indignidade, um daqueles que foram eleitos para a realeza, e ainda que, segundo as tradições dos santos padres, eu não deva ser julgado mais que por Deus apenas, e não possa ser deposto por nenhum crime, a não ser que Deus não o queira, tenha eu errado na fé? Então, o Papa dizendo, ninguém pode me depor, tá? Você mandou seus legados lá para dizer que tinha que eleger outro? Não. Ele diz aqui, que eu não posso ser deposto por nenhum crime, a não ser que, Deus não queira, tenha eu errado na fé. Ou seja, se o Papa cometer heresia, acho que isso nunca aconteceu, né? Se o Papa cometer heresia, aí ele pode ser deposto. É isso que ele está dizendo aqui. Esta última restrição mostra até que ponto era viva a fé daqueles tempos. Além disso, Henrique baseava sua defesa em que, ao ter sido ungido por Deus, passava a não depender mais que do juízo divino, por conseguinte, não poderia ser deposto pelo Papa. Então, do mesmo jeito que o Papa não podia ser deposto por ninguém, o imperador achava que ninguém podia depô-lo, porque ele também estava lá por vontade de Deus.
Certo. Seja o que for dessa discrepância de apreciações, a ressonância do fato foi gigantesca. Quando o anátema pontifício chegou aos ouvidos do povo, anota um cronista da época, todo o orbe romano se estremeceu, tomado de pavor. E aos que se perguntavam se o Papa não havia se excedido por depor o imperador, respondia-lhes Gregório VII. Acaso os reis não estão incluídos, como qualquer cristão, naquela palavra universal de Cristo? Pace oves meas, apacenta minhas ovelhas? Ante o monarca excomungado, criou-se um vácuo. Henrique não sabia o que fazer. Primeiramente, pensou em convocar um concílio universal para eleger um novo papa, mas ao inteirar-se de que uma assembleia de senhores e bispos havia dado razão a Gregório VII, a qual julgou que o imperador devia retirar-se, mudou subitamente a tática. O melhor seria humilhar-se ante o Papa, que ademais era conhecido por sua generosidade, e evitar que reunisse uma dieta, como havia se projetado para julgá-lo em Augsburgo. Então, neste momento, deu-se uma cena absolutamente insólita. Henrique partiu da Alemanha em completo sigilo, acompanhado de sua esposa e de seu filhinho Conrado, em direção a Roma. Como se aproximava o Natal, tiveram de cruzar os Alpes em meio à neve. A imperatriz e a criança viajavam em uma espécie de trenó, enquanto o imperador e seu séquito iam a pé, tendo de se arrastarem, às vezes não sem perigo, pelos penhascos. Gregório VII, que já estava de viagem a Augsburgo para assistir àquela planejada dieta, ao inteirar-se do que estava fazendo o imperador, retirou-se ao castelo de Canossa, propriedade da Condessa Matilde, de que eu já falei. Henrique ali se apresentou como um penitente, descalço e sem as insígnias imperiais. 3 dias esteve aguardando as portas do castelo. Custava ao Papa acreditar no arrependimento sincero de um rei que tantas vezes havia faltado à sua palavra. Mas, por fim, vencido pelas mostras de arrependimento, unido à intercessão da condessa, que era prima do imperador, de Adelaida de Saboia, sogra daquela, e ainda do abade de Cluny, que era padrinho de batismo de Henrique, acabou por recebê-lo e perdoá-lo, e o reintegrou ao seio da igreja. Em seguida, Gregório celebrou a Santa Missa e deu a comunhão ao monarca ajoelhado. Então, parece que tudo acabou com um final feliz, né? O imperador se arrependeu, o Papa perdoou o imperador foi restituído ao seu cargo. Foi isso mesmo? Então vamos continuar. Os historiadores se perguntam quem teria triunfado naquela ocasião, se Gregório ou Henrique. É evidente que o triunfo moral foi do Papa. O mundo inteiro ficou perplexo ao ver como o rei mais poderoso da Europa se prostrava aos pés do pontífice e implorava misericórdia, e como esse, sem abdicar de sua majestade, ou seja, o Papa, né, sem abdicar de sua majestade, revelava-se um pai e pastor universal, mesmo dos imperadores. Mas, politicamente, o triunfo foi de Henrique, que, na realidade, valeu-se de um gesto teatral para recuperar sua coroa, né? Ou seja, ele não estava sendo sincero, né? De fato, apenas se viu novamente rodeado pelos partidários corriqueiros que lançavam em rosto sua humilhação ao Papa, voltou às peripécias. As coisas, porém, não foram tão fáceis, já que os príncipes alemães se negavam agora a reconhecê-lo como imperador, ao ponto de proclamarem seu destronamento e sua substituição por Rodolfo, o cunhado de Henrique. O Papa não aprovou tal decisão, não porque Rodolfo não fosse excelente, mas porque, contra toda evidência, empenhava-se em continuar apostando na sinceridade de Henrique. Tá? Em outras palavras, se o Papa perdoou o imperador voltou ao trono, então não tem por que pôr outro no lugar dele, né? Teve então início uma furiosa guerra civil.
Henrique IV se voltou uma vez mais contra o Papa, acreditando-o aliado de seus inimigos. Novamente deposto, o imperador respondeu, declarando outra vez, por um concílio de bispos servis, o destronamento de Gregório VII, de novo, falso monge, devastador de igrejas e necromante. As coisas se complicaram ainda mais, e assim podemos dizer, porque após a deposição de Gregório, proclamou em seu lugar um antipapa. Em meio a estas comoções, morre Rodolfo. Henrique se dirige novamente à Itália, à cabeça de seu exército. Ao passar por Milão, coloca em si a coroa de ferro e se encaminha em seguida para Roma, escoltado por seu antipapa. A situação de Gregório era crítica, já que as cidades da condessa Matilde, não podendo resistir, tiveram de render-se. Os normandos, por sua parte, tampouco estavam em condições de auxiliá-lo. Henrique, ato contínuo à sua chegada a Roma, entroniza seu falso papa, que por seu turno consagra o imperador. É custoso imaginar tanta confusão na própria cidade eterna. O imperador e o antipapa ocupavam São Pedro e Latrão. Gregório VII havia se refugiado no castelo Sant'Angelo. Quando tudo parecia perdido, surge no horizonte Roberto Guiscard, o normando, que por fim vinha em auxílio do papa confinado. Infelizmente, este chefe, ainda um tanto bárbaro, estava ladeado de não poucos bandidos, em sua maioria muçulmanos, o que provocou saques e profanações na cidade santa. Disse que um morabito, uma espécie de religioso muçulmano semelhante a nossos eremitas, entoou a oração islâmica na semi-abandonada Basílica de São Pedro. Putz, que profanação. O Papa estava envolto na mais profunda dor. Não que duvidasse da veracidade dos princípios que proclamara. Disso estava plenamente seguro. O que lhe preocupava eram os desastres que sua aplicação política havia acumulado. Não podendo permanecer em Roma, retirou-se a Monte Cassino e em seguida a Salerno, terra ocupada então pelos normandos. Sentindo que o dia de sua morte se aproximava, escreveu uma encíclica tão solene quanto comovedora a toda a cristandade, na qual, após reafirmar a doutrina que sempre havia defendido, declarou sua fé indefectível à barca de Pedro, a que as tempestades do mundo podem sacudir, mas jamais conseguirão sossobrar. Suas últimas palavras foram: amei a justiça e odiei a iniquidade. Morro por isso no desterro. Era o dia 25 de maio de 1085. Tá? Então, esse foi o embate entre o grande Papa Gregório VII, que eu acho que também poderia chamar Magno, né? Já tem o Gregório Magno, né? E o imperador péssimo Henrique IV, né? Do Sacro Império Romano-Germânico. Tá? Então, depois disso, veio o problema que veio acumular com Filipe o Belo, tá? Que aconteceu com o Papa Gregório XI. Tá? Só que o vídeo já está demasiadamente longo, tá? Então vamos parar por aqui e do Papa Gregório XI falamos depois, né? Mas eu acho que Gregório XI, não, desculpa. Bonifácio VIII. Falei errado, desculpa. Bonifácio VIII. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.